parte de nós. Ser firme e lutar, faz parte de nós. Chorar e sorrir, está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Parte de nós. Quando uma mulher está para dar à luz, sofre porque veio a sua hora. Mas, depois que deu à luz a criança, já não se lembra da aflição por causa da alegria que sente de ver nascido um homem no mundo. João 16, 21. Um grande dom de um casal é ter filhos e dar a eles todo o amor que receberam de Deus. No entanto, em algumas situações, isso não parece possível. Mas é a fé e a certeza de que o Senhor realiza o impossível que não deixa esses casais perderem a esperança. No programa de hoje, vamos acompanhar pessoas que, através do seu trabalho ou missão, ajudam casais que trazem fortemente esse desejo em seus corações. Gerar filhos e pô-los no mundo não é uma mera opção, mas graça que vem de Deus. Doutora Carolina Delage é médica ginecologista obstetra e durante muito tempo atendeu mulheres e casais que manifestavam desejo de engravidar. No entanto, ela sempre atuou com tratamentos convencionais, até que um dia se viu tocada por um método que transformaria não só a sua vida, mas também a vida de todos os seus pacientes para sempre. Em 2013, eu fui para Omaha, acabei indo para fazer um curso de Teologia do Corpo lá, chamado Love and Life, do Instituto Papa Paulo VI. E foi nesse curso que eu acabei, embora já fosse católica, eu passei a entender muito melhor, né, os porquês de vários posicionamentos da igreja e enxerguei a verdade, né, assim, acho que foi a minha conversão maior, assim, e aí depois que você enxerga a verdade, não tem mais como fazer diferente, né, assim, você fala, gente, faz muito sentido, né, assim, Deus, parece que Deus tinha me preparado para tudo isso, né, com toda a minha formação, mas eu estava aplicando com o objetivo errado, né, como se eu estivesse indo numa direção na estrada e ele virasse minha cabeça e falasse, ó, não é para lá, é para lá. E depois dessa conversão, né, tudo fez muito mais sentido. Lógico que foi bem difícil mudar, porque eu já tinha um consultório, já tinha pacientes, já tinha uma rotina, né, e de repente você volta e fala, nossa, não prescrevo mais anticoncepcional, não coloco DIU, não faço laqueadura, não indico fertilização in vitro, nenhum método de reprodução artificial. Foi um baque, né, para todo mundo, inclusive para minha família. Assim, o que aconteceu, né, que você mudou? E então, lógico, teve um período de transição que é isso, não é fácil, né? A gente tem que trabalhar muito essa entrega, essa confiança em Deus, esse se largar nos braços de Deus, porque você não sabe o que vai acontecer. Após essa experiência, a médica fundou em São Paulo o Instituto Mater Fecunda, que tem como objetivo oferecer a cada pessoa um novo olhar sobre si mesma, seu relacionamento com o outro e com o mundo, através de cuidados diferenciados com a saúde. Aqui no Instituto nós atendemos todas as pessoas, né? Assim, ele é aberto, embora, né, a gente tenha uma inspiração da teologia do corpo e siga, né, os valores, né, do que a gente acredita e da Igreja Católica, nós estamos abertos a todas as pessoas. Então atendemos casais católicos e não católicos e independente da religião, sempre existe uma primeira resistência à abertura à vida, ao não uso do anticoncepcional ou um não entendimento do porquê não ir para os métodos de reprodução artificial. Né? É aí que eu sempre coloco, né, que o nosso trabalho aqui ele vai além de um atendimento médico técnico, lógico que isso existe, né? Para isso que a gente estudou e é isso que a gente oferece, né, para os casais que a gente atende, mas sempre com esse olhar integral, né, vendo ali na nossa frente um ser humano, então cuidando também um pouquinho do lado emocional e espiritual dele, né? E mesmo os católicos que quando casam, né, falam assim, vocês estão abertos à vida,
né, para terem quantos filhos quiserem, todo mundo responde lá no altar, sim, sim. E na prática do dia a dia, às vezes isso não é muito possível, né, por medo, maioria das vezes medo, né, assim, será que eu vou conseguir financeiramente, será que eu consigo dar conta emocionalmente, né, muita dedicação e tal. Eu acho muito, é muito valioso, assim, essa oportunidade que a gente tem sempre de jogar uma sementinha, né, e aí depois deixar o Espírito Santo agir. Um dos diferenciais do Instituto Mater Fecunda é o método Creighton, método natural de apreciação da fertilidade, que se baseia na observação de sinais do corpo feminino e no mapeamento de marcadores biológicos para compreender a saúde e a fertilidade da mulher. Como a gente atende o casal, muitas vezes a gente percebe na saúde do homem a necessidade de algumas correções. E é aí também que entra esse atendimento clínico endocrinológico. A gente sempre indica, sugere que a mulher conheça o seu ciclo através do método Creighton Model System, que é um método que foi desenvolvido na década de 70 nos Estados Unidos pelo Dr. Thomas Hilgers, na cidade de Omaha, Nebraska. E tem esse nome Creighton porque é a universidade que ele está vinculado. Então, o método Creighton, ele tem um sistema de ensino, né? A gente tem vários professores aqui no Brasil. Pelo Instagram, CRMS Brasil, é possível encontrar um professor. E esse professor vai instruir como a mulher conhecer o seu corpo e registrar a sua secreção numa planilha de uma maneira padronizada. E é com esta planilha que daí nós médicos que somos formados no curso e na naprotecnologia conseguimos ajudar essas mulheres, né? Caso o ciclo dela apresente alguma irregularidade ou esse casal apresente alguma dificuldade de engravidar, a gente tem essa ferramenta, que é o Creighton, para rastrear de uma maneira muito minuciosa todo o ciclo fértil da mulher. Carolina ainda explica a diferença entre o método utilizado na Mater Fecunda e os métodos convencionais praticados por muitas mulheres. Quando a mulher toma anticoncepcional, que é um método para inibir a ovulação, todo o ciclo fértil da mulher fica inibido. Então, e não importa se o anticoncepcional tem estrogênio e progesterona ou só progesterona, não importa se ele é injetável, anel vaginal, adesivo, pílula, todos eles vão ter a mesma ação de inibir esse ciclo fisiológico da mulher. E uma vez inibido, a gente perde essa leitura, né? A gente perde todos esses dados, todo esse conhecimento. E na verdade, assim, você acha que você está usando o anticoncepcional para tratar alguma coisa, mas quando você para o anticoncepcional, o problema volta. Na verdade, você não tratou nada. Você só escondeu ou adiou o problema. Então, por isso que aqui nós trabalhamos com o método Creighton, porque ele, por essa padronização que o Dr. Hilgers fez, ele teve que desenvolver um sistema de ensino, então é um pouco complexo realmente para a mulher aprender e aplicar o método, ela tem que passar por essa jornada de aprendizado, de autoconhecimento, mas também é essa padronização que me possibilita acessar informações do ciclo dela que sem o Creighton eu não consigo acessar, e aí eu não consigo ajudá-la. Então, aqui no Instituto, a gente não indica nenhum método contraceptivo contra a vida, porque nós acreditamos nessa abertura à vida, seja ela qual for, né, para ter filhos numerosos ou não. E com o Creighton e a Naprotechnology, a gente consegue corrigir todas as questões férteis do casal e aumentar a chance deles engravidarem, até mais do que indo para uma fertilização in vitro, por exemplo. Para a médica, ser aberto à vida vai muito além de deixar Deus, em sua providência, determinar o número de filhos que cada família é chamada a educar. Então a gente trabalha aqui a abertura à vida em várias instâncias, né? Porque quando a gente fala dar o nosso sim da abertura à vida, a primeira coisa também que a gente imagina assim, é uma família numerosa, né? E às vezes o seu sim, abertura à vida, é assim, não, eu quero ter filhos e não consigo, né? Tipo, é estar aberto a isso também, a essa vontade de Deus, né? Ou engravido e perco, engravido e perco, engravido e perco. Isso também é muito dolorido. E também te exige uma abertura à vida, né? E uma abertura à vida de quantos filhos, né, Deus enviar, assim. Então,
é a gente entender, né, que assim, a gente tem que dar primeiro o nosso sim para depois receber a graça. Uma alegria para a doutora Carolina é colaborar com uma possível transformação do mundo a partir de uma nova geração de mães que formam suas filhas para uma vida fecunda e responsável. Eu atendo também mães que já têm filhas adolescentes e que descobrem o Creighton, começam a usar e vem ali uma forma também de educar a filha. Então aí que eu fui percebendo que o negócio era muito maior do que o que eu imaginava, entendeu? Que eu comecei assim, simplesmente por falar assim, não, eu tenho que ser coerente comigo mesma. É aí que você percebe que você fala assim, nossa, não, tipo, acho que os planos de Deus são outros, tipo, é muita coisa que eu nem imaginava, né? E que hoje fica um pouco mais claro, assim, de você falar assim, nossa, que legal, porque quando eu atendo essas mulheres, né, a gente apresenta o método Creighton, apresenta um novo olhar dela sobre ela mesma, sobre a sua saúde, sobre o seu ciclo, a gente tá tendo a chance de mudar o mundo, né? Porque eu falo assim, gente, se eu mudar essa geração, elas vão ser mães, elas já farão diferente com as filhas delas. Que na minha geração a gente não teve essa chance, né? Era muito assim, ai, menstruou, vai pro médico anticoncepcional. E as pessoas vão nisso porque é a entoada do mundo, né? Porque ninguém mostra um outro lado, nem na faculdade a gente aprende esse outro lado. Essa outra visão, né? De que os métodos naturais funcionam sim, são válidos sim, são ótimos para a saúde da mulher e do casal. Isso não nos é ensinado. Então, eu acho que o Creighton e a Napro, né? Acho que o Billings também, os métodos naturais, são métodos que formam a mulher e formam os casais. E a gente precisa dar essa formação, informação e formação. E com isso a gente pode transformar, né? Então, assim, lógico, é uma coisa que talvez eu nem veja, né? Mas eu acho que a gente tá aí plantando as sementinhas, né? Para que, se for a vontade de Deus, o Espírito Santo agir, a gente poder contribuir para uma transformação do mundo mesmo. Parte de nós. Finalmente chegou o momento e você tem a chance de entrar no secreto. Dos dias 25 a 27 de novembro, aqui na Canção Nova, no Centro de Evangelização aqui na Canção Nova, você tem o teu lugar reservado. Nós iremos ter o nosso evento secreto. Esse evento, que é uma conferência de adoração e cura, terão grandes pregadores e nós iremos vivenciar o poder de Deus e o sobrenatural do Senhor. Contate-nos no WhatsApp 21 996 81 5453 ou pelo site www.institutosaorafael.com/secreto. Parte de nós. Como bons dispensadores das diversas graças de Deus, cada um de vós ponha à disposição dos outros o dom que recebeu, a palavra para anunciar as mensagens de Deus, o ministério para exercê-lo com uma força divina a fim de que em todas as coisas Deus seja glorificado por Jesus Cristo. 1 Pedro 4, 10, 11. Esta é uma palavra muito importante aqui na comunidade. Nós exercemos com muito amor, cada um usando os nossos dons e talentos para realizar a vontade de Deus. E assim é com o Padre Rodrigo Elias, que também exerce sua missão orando por muitas pessoas, inclusive por mulheres que desejam engravidar. Padre Rodrigo Elias possui um ministério muito bonito de oração por mulheres e casais que desejam engravidar e que por vezes encontram dificuldades. Orar pelas mulheres que têm dificuldade de engravidar é uma grande graça de Deus, né? Porque quando você vai escutando a história, e sempre chegam, né,
o drama, mulheres que ou tiveram, até engravidar, mas tiveram um aborto espontâneo, ou aquelas que há anos estão lutando para engravidar e não conseguem. Então você percebe que é mesmo uma graça de Deus, e eu vejo que é muito próprio também, para eu que sou padre da Aliança Misericórdia, é a misericórdia de Deus que alcança a fragilidade daquela pessoa, naquele momento, naquela situação, porque não é apenas chegar, estender as mãos e dar uma bênção, né? É você entrar no drama da pessoa, na história da pessoa, né? O despertar deste ministério aconteceu de modo inusitado e Padre Rodrigo se permitiu abraçá-lo. Cada criança que ele anuncia é a certeza da manifestação do amor de Deus por nós. A lembrança que eu tenho de quando começa esse movimento de modo mais intenso foi quando estava com meu fundador em oração, uma mulher também cheia do Espírito Santo, uma norte-americana. Era no mês de janeiro, estávamos rezando junto no interior de São Paulo. E aí, nesse ambiente onde nós estamos, estavam os dois um pouco mais distantes, nós rezando, pedindo o Espírito Santo. E o Senhor deu uma visão. E nessa visão ia vendo diversos rostos, os rostos, né? Sejam pessoas da Índia, da África, da Europa, dos Estados Unidos. E eu senti muito forte uma voz me dizendo, né? Vejo como o Espírito Santo mesmo, né? Você irá para as nações levar o anúncio da minha misericórdia, porque povos, raças, línguas, nações estão precisando disso. E eu ali, mal iniciando o ministério como padre, eu falei, mas Senhor, mas como a Virgem Maria, né? Como se dará isso? E nesse momento eu tinha uma visão espiritual do texto de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26, e como se eu fosse ouvindo uma voz do sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado, né, uma mulher chamada Maria, na cidade de Nazaré, enfim. Quando chegou no versículo, para Deus nada é impossível, a norte-americana que estava lá do outro lado veio perto de mim e batia nas minhas costas com muito carinho, rindo, né? Para Deus nada é impossível. Eu vendo como numa tela de cinema, aquele texto grande, para Deus nada é impossível, e ela batendo nas minhas costas. Filhinho, para Deus nada é impossível, para Deus nada é impossível, né? E começou a crescer essa dimensão chamam de fecundidade de vida, essa unção, essa graça do Espírito Santo, quando após um evento que eu participei, que foi uma mudança, assim, concluiu um ciclo, iniciou outro na minha vida espiritual, que foi uma conferência de avivamento em Niterói, no Rio de Janeiro. Quando eu vim de lá, eu percebi que eu comecei em alguns lugares, né, em missão, e no momento de Cerco de Jericó, passando com o Santíssimo, ou missas de cura e libertação, e ali eu via, comecei a ver a criança dentro do ventre da pessoa, e vi que a expressão, você vai ser mãe. Mas nem sempre todas as mulheres conseguem realizar o sonho de uma gestação. E nessas horas, o padre é um grande aliado, um verdadeiro pai, pois é ele quem ajuda na compreensão e na descoberta dos propósitos de Deus para um sofrimento presente. Nesse caminho de fé, de poder se tornar participante do drama da família, seja para a conquista, ou seja, então, quando você reza e faz um propósito de oração, faz uma novena, e parece que não chega a graça, as pessoas expressam isso, padre, eu tenho sentimento que Deus não olhou para mim, eu tenho sentimento que eu fui rejeitada. Então, não é simples lidar com isso, né? É bonito que no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1503, diz que Deus, quando Deus visita o seu povo, então tem o desejo de Deus sim de curar, vai dizer o texto do Catecismo, curar o homem, né? Cuidar do homem por inteiro, da alma, as feridas da alma e no corpo também. Quando você vai descorrendo um pouco mais o texto do Catecismo, também ali fala de pessoas que Deus é uma eleição, é uma graça especial, onde Deus permite o sofrimento por um bem maior, tendo como um fundamento bíblico, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E também Colossenses 24, a palavra diz, né? Completo na minha carne que falta as dores, o sofrimento de Cristo em cooperação pelo bem, pelo o corpo da igreja, né? Então, o catecismo, à luz desse fundamento bíblico, ele vai nos ajudar a entender também que tem um sofrimento de expiação, como no carisma da aliança, as vítimas da misericórdia. Tem um sofrimento de expiação, de intercessão, onde eu uno aquele sofrimento à cruz do Senhor, pela salvação das almas, pela santificação da igreja e intercessão para o sustento da fé do povo de Deus.
Então, à luz disso, nós vamos conversando e é bonito você perceber, ver assim que algumas pessoas, quando conseguem dar um passo de fé e entrar nessa mística, que é um caminho espiritual, então você vai percebendo que tem o sofrimento, sim, mas unido à cruz de Cristo, ao mistério pascal, né, da morte e ressurreição do Senhor, a pessoa encontra um sentido para o sofrimento do tempo presente. E para aquelas que de alguma forma ainda não puderam gestar uma vida, os exemplos de maternidade espiritual estão aí, para nos recordar que a missão dada por Deus pode ser ainda maior. Dentre tantas famílias que ao longo desses anos, né, tenho acompanhado no ministério, tem uma bem próximo de nós, inclusive na missão aqui próximo do centro de São Paulo. Nós temos feito um caminho há um tempo e é bonito poder perceber assim que a esposa, o esposo, em Deus, caminhando, esperando, foi se passando muitos anos e eles compreenderam, olha, entendemos que não vamos ter filho biologicamente falando. Então, em oração, em caminho em direção espiritual, rezando, com novena, eles compreenderam que eles querem adotar uma criança e estão fazendo um caminho para isso. E estão super felizes também. Então, esse é um caso. Tem um outro, por exemplo, um casal que são missionários na vida carismática, o nosso Brasil, que eles compreenderam que fizeram todo um caminho de santidade, castidade, casaram tudo, e o filho não chegava. Então, com o passar do tempo, eles foram compreendendo o quê? Que Deus convidava eles a alargar a visão no mundo espiritual e poder, sim, no caso deles, Deus confiou muitos sacerdotes. Então, eles têm muitos sacerdotes como filhos espirituais da família. E são muito felizes por isso, é muito tranquilo, muito resolvido também nesse sentido, né? Você percebe que na conversa não é aquele sentimento de frustração por não ter dado certo, algo nesse sentido, né? Mas eles compreenderam até mesmo a luz da fé como uma permissão de Deus por algo muito maior no mundo espiritual. No programa de hoje foi possível ver o quanto Deus é misericordioso e realiza milagres, porque a vida é uma dádiva dele e um bem muito precioso. Por isso, acreditar nela e lutar para que ela seja preservada sempre é uma missão da igreja e de cada um de nós. Além dos filhos biológicos, muitos casais se realizam como família através dos filhos do coração, dados por Deus, através da grande graça que é adotar. Aqui em nosso canal, clicando no card acima ou na nossa descrição, você encontra um parte de nós especial sobre adoção, onde inclusive minha esposa e eu testemunhamos esta grande graça. Que Deus abençoe muito a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.